Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Eu vou ler só um verso por causa do horário, ok? Mas a nossa base de comentário, de aplicação é até o verso 13, ok? Vou ler um verso só, mas a base é até o verso de número 13. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e vem. Te enviarei a Jessé o belemita. Entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Eu queria que você só pudesse ler o verso 13 para mim. Vamos lá, 1, 2 e juntos. Amém? Assente-se em nome do Senhor Jesus. Já preguei acerca desse texto várias vezes. Hoje a coisa foi para um outro lado. Estava orando agora à tarde. Eu senti que hoje a coisa foi para um outro lado, para um outro ângulo. Eu quero começar dizendo que você precisa entender as fases da sua vida. Você precisa aprender a entender as etapas da sua vida. Tem coisas as quais você ainda está acreditando que nem Deus mais acredita. Tem coisas pelas quais de repente você está lutando, que o próprio Deus já desistiu. E de repente você está lutando sozinho. Precisa entender as fases. Precisa entender as etapas. Você tem sempre que se perguntar, quando você está batendo muito forte numa determinada área da sua vida, e você não está conseguindo romper, algumas perguntas devem serem feitas para você mesmo e para Deus. Vale a pena lutar pelo que eu estou lutando? Vale a pena passar pelo que eu estou passando? A recompensa depois de tudo isso, vale mesmo a pena? Se for alguém, alguma pessoa, você tem que sempre se perguntar: será que essa pessoa é confiável mesmo de verdade? Será que esse homem, será que essa mulher é confiável de verdade? Será que vale a pena viver a vida do meu jeito? Será que vale a pena tanto esforço? Pastor, por que você está falando isso? Porque uma das áreas que o inimigo ataca muito, quando Deus está para mudar as etapas, as fases da sua vida, é nas suas emoções. Lembranças do passado, coisas que viveu, que experimentou, coisas que enfrentou. E aí, na hora de tomar decisão, na hora de romper, na hora de se desligar de muita coisa do passado, começa a se vir pensamentos daquele tipo: mas tem uma história, mas e isso, mas e aquilo, e aquilo.
Você não está errado, tem que ser prudente. Ninguém pode ser imprudente quando tem que tomar decisões sérias. Você não está errado nisso. Você só precisa não se pegar batendo de frente com Deus, lutando por algo que Deus não está mais lutando, acreditando em algo que Deus não acredita mais. Só nisso você tem que tomar cuidado. Por que eu li o verso 1 com você? Aqui está um homem, esse cara em quem Deus está dando uma bronca, que é Samuel. Aqui está um homem que a Bíblia diz que nenhuma das suas palavras, das suas profecias, caiu por terra. Você tem noção do que é isso? É um cara que fala, e é o próprio Deus falando, gente. É um homem que quando ele diz, pode confiar, porque Deus assina embaixo. Mas uma decisão precisava ser tomada, porque ele havia separado um cara chamado Saul para ser rei de Israel. E Saul desprezou o Senhor totalmente. E ele tinha um certo apego com Saul, ele tinha um certo carinho, um certo cuidado com Saul por causa da história de Saul. Ele se lembra de quando Saul chegou na casa dele procurando as jumentas. Ele se lembra de quando ele teve que entregar o recado para Saul. Ele se lembra quando ele deu resposta de Deus a Saul. Ele se lembra quando Saul profetizou. Ele se lembra de tudo aquilo que aconteceu. Mas Saul havia desandado, e não havia mais o que fazer. Ouça o que eu estou dizendo. Não havia mais o que fazer. Tem pessoas que você vai lutar, e ele não vai mudar de comportamento. E você vai ter que fazer uma escolha. Se você vai querer viver a vida, ou ficar se desgastando. Isso aqui não é para todos, é específico para alguém aqui. Você precisa ver se vale a pena essa guerra. Você precisa analisar se vale a pena tanto sofrimento, tanta humilhação, por alguém que, me perdoe o que eu vou dizer aqui, que não vale nada. E muitas das vezes você está preso ao passado, está preso ao que viveu no passado, quando Deus está te preparando o futuro. Porque o nosso passado pode estar manchado, gente, mas o futuro é uma página em branco e a gente escreve a história do nosso jeito. Deus olha para Samuel e diz para ele: até quando terás tu pena de Saul, havendo eu rejeitado Samuel? Samuel, quem não quer esse homem sou eu. Quando tu fica com essa dor no coração para tomar decisão, quando tu fica com essa tristeza, quando tu fica com essa indiferença, quando tu fica inseguro, imaginando, não, eu vou lutar mais um pouco, tu está atrasando, Samuel, o projeto que eu tenho. Em outras palavras, tem gente que não muda, Samuel. Eu conheço esse homem. Eu sei que tu está triste por causa dele, mas fui eu que te mandei ungir, e sou eu que estou te mandando. Esquece esse cara, ele não vale nada. Olha para mim aqui. As emoções do profeta estão conturbadas, mesmo sendo
um dos maiores profetas da história do povo de Deus, que a Bíblia diz, eu vou repetir, nenhuma das palavras desse cara aqui caiu por terra. Todas as profecias dele se cumpriram. Isso significa que ele era espiritual igual você. Ele era crente igual você, talvez melhor um pouco do que nós. Mas ele não estava discernindo as etapas, as fases de Deus para a vida dele. E Deus fala para Samuel: enche teu vaso de azeite e vem. A expressão enche o vaso de azeite e vem é mais ou menos assim: Samuel, eu já estou indo. Ninguém diz vem se não já está indo. Você decide. É com ou sem você. Eu estou pregando e Deus me incomoda. Algumas decisões que serão tomadas vai doer um pouco. Mas Deus diz que é por causa da nova fase, da nova etapa que está começando na vida de alguém aqui. Tem gente aqui fazendo esforço demais. Tem gente aqui se desgastando demais. Tem gente aqui gemendo demais. Tem gente aqui pagando um preço alto demais por alguém que não vale a pena. Tem alguém sangrando demais, achando que é a vontade de Deus, e Deus está mandando uma palavra: aprenda a discernir os tempos, as fases da tua vida, para não continuar sofrendo. Eu te trouxe nesse lugar para responder o que tu perguntou. E tu sabe que tu perguntou para Deus hoje à tarde. Eu vou porque eu preciso de uma resposta. A moça que está de pé lá atrás, levanta a mão. Levanta a mão. Já entendeu sua resposta ou não? Que alguém acha que aqui é adivinhação. Eu sou profeta. Enche teu vaso de azeite e vem. Samuel, é uma nova fase, é uma nova etapa. Eu estou iniciando uma coisa grande em Israel. Eu quero que você faça parte disso. E Deus já diz para Samuel o que ele vai fazer. Enche teu vaso de azeite e vem, e te enviarei a Jessé belemita. Entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Eu estou indo numa casa, e nessa casa tem alguém que vai substituir Saul. Vamos à casa de Jessé belemita. Ele tem alguns filhos, e um dos filhos dele será rei de Israel. Diga para alguém do seu lado: se olhar para o passado, você não vai conseguir viver o novo de Deus para a sua vida. E Deus está querendo te levar para uma nova fase. Diga para alguém do seu lado aí: quem pode glorificar o nome dele? Quem pode exaltar o nome dele? Aleluia. Tem gente aqui que está com o coração endurecido acerca do evangelho. Já era para ter tomado uma decisão séria. Até quando você vai continuar sofrendo, dando cabeçada, precisando da ajuda de Deus
mas não dando o braço a torcer e não querendo ser vista andando com Deus. Essa é uma pergunta específica para alguém. Quando precisa de Deus, recorre a Ele. E quando Ele resolve o que você precisa, o descarta. Samuel está cheio de medo. Disse, porém, Samuel: como irei eu, ouvindo Saul, me matará? Disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim sacrificar ao Senhor. Ele está com medo de Saul, que era o rei atual de Israel. E Deus está dizendo: não estou te mandando explicar o que você está fazendo, eu só estou te mandando ir. E deixa eu falar algo para alguém que está me ouvindo aqui. Quando Deus te manda fazer, nunca fique perguntando como será. A responsabilidade é dele. E eu vou dizer mais: se é Deus que está te guiando, você não precisa saber para onde Ele está te levando. Pode confiar, porque Ele te leva para o lugar melhor do que o que você está agora. Eu posso te garantir isso. Sei porquê, mas Deus está me incomodando. Pergunta para alguém do seu lado: por que você tem medo de tentar algo novo? De mergulhar numa nova fase? Aleluia. Tem gente aqui que está sendo chamado para pregar. Mas meu Deus Todo-Poderoso, como é que eu vou pregar? Eu não tenho essa oratória do Fazano, do Dirceu, do pastor Oswaldo, e nem eu tenho. Você acha que eu sou pregador? Eu faço barulho. Sou um tremendo vendedor de susto. Se Deus te abençoe através da minha pregação, amém. Mas eu não me considero pregador. Eu sou um barulhento, eu faço festa. Pastor, por onde eu começo? Chega diante do espelho, coloca o dedo em riste no teu próprio nariz e diz para você mesmo: assim diz o Senhor. Se a patroa chegar e pegar no fraga, você fazendo doidice, você fica vermelho o primeiro dia, mas depois a gente é cara de pau. Minha mulher já me encontrou pregando na madrugada sozinho várias vezes. Começo a pensar em um hospital psiquiátrico, mas depois viram que eu estou normal. Dentre todos os seus filhos eu tenho me provido de um rei. E Deus diz para ele: disse, porém, o Senhor: toma contigo o novilho e diz: vim sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer. Ungirás a quem eu te disser. Você sabe o que esses dois versos estão dizendo basicamente? É o seguinte: Samuel, é uma nova fase. Dá o primeiro passo e eu te guio no resto. O problema é que a gente fica questionando: mas como é que vai ser? Como é que eu vou sobreviver? Para onde eu vou? Deixa eu te falar uma coisa, eu aprendi: o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Eu tenho algo a dizer para alguém aqui: dá o primeiro passo, confia em Deus, porque Ele vai te guiar. Tem gente aqui que vem sendo guiado pelos seus instintos, pelas suas ideias, pelas suas vontades, e a vida não prospera, nada dá certo, é tudo muito difícil. E o Senhor diz: tu está cansada, mas Deus também está cansado de te ver apanhar tanto. Tem gente aqui que Deus me incomoda para dizer para você: por que tu questiona?
Por que tu tem tanto medo? Deus já falou em sonho, Deus tem dado visão, revelação, e a pessoa ainda questiona Deus. É o Senhor quem está falando comigo, é o Senhor quem está dizendo, e Deus está mandando uma palavra, sou eu. Não temas, eu hei de te guiar numa nova fase. Eu sinto a presença de Deus aqui. A Bíblia diz que quando Samuel faz o que Deus está dizendo, ele vai até a casa de Jessé, ele faz aquilo que Deus manda fazer. E a Bíblia diz que quando ele chega, as autoridades saem ao encontro dele tremendo e perguntaram: é de paz a tua vinda? Diga para alguém do seu lado: profeta de verdade causa medo, mas profeta inútil causa incômodo. Quando você vê essas pessoas que café da manhã, irmão, eu estava passando aqui, eu senti de Deus de entrar na sua casa, porque Deus me mandou vir aqui. Meio-dia, irmã, senti de Deus que Deus me mandou almoçar com você. 2 da tarde, eu senti de Deus que Ele mandou tomar o café da tarde. 6 da tarde, Deus me mandou jantar. Isso não é profeta, isso é vagabundo. Profeta de verdade é ocupado, e quando eles aparecem, as pessoas têm medo, porque sabe que ele é boca de Deus, porque sabe que Deus fala através dele. A Bíblia diz que as autoridades vieram ao encontro de Samuel tremendo. Em outras palavras, Samuel estava até agora com medo das autoridades de Israel. Ele mal pisa e as autoridades estão com medo dele. Diga para alguém do seu lado: quando Deus faz, Ele faz bem feito. Fala assim: quem pode causar problema já começa a tremer, porque sabe que é o Senhor quem deu a ordem. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Fala para alguém do teu lado: qualquer embaraço que surgir no teu caminho não é problema teu, é problema de Deus. É Ele que resolve, é Ele que batalha, é Ele que briga, é Ele que ajuda, é Ele que abate, é Ele que exalta, é Ele que mata, é Ele que ressuscita. Eu espalho o poder dEle nessa igreja. Sinta a presença de Deus. Aleluia. Diga para alguém do seu lado: você pode até ter medo, mas tem gente também que tem medo de você. Aleluia. Fala assim: você pode até tremer, mas tem gente que também treme, porque sabe que Deus é contigo. Alguém certa vez me perguntou: pastor Oswaldo, já viu o senhor expulsar demônio? O senhor não tem medo daquele negócio, não? Eu falo: de vez em quando eu tomo um susto, porque o bicho é atrevido. Mas e como é que o senhor enfrenta? Eu falei: ele também tem medo de mim, eu tenho certeza disso. Demoniado vai querer ver qualquer cara, menos a minha. O Douglas lembra de um incidente que aconteceu? Você lembra, Douglas? Aquela vez que você foi expulsar demônio. Calma, não, calma, só a fase. Ele chegou diante da endemoniada: sai em nome de Jesus, o pastor Oswaldo te expulsa. O bicho olhou para ele e falou: mas você não é o pastor Oswaldo. Depois o Douglas virou uma autoridade no assunto. Estava ele e mais algum. Quem que era? Eu acho que era você. Quem? Era o Maurício? Era ele e um outro obreiro. Eu já vi o pastor Oswaldo fazendo assim. O bicho olhou para ele todo torto e falou: mas você não é o pastor Oswaldo. Aí eu treinei ele, falei: volta lá agora e bate de frente. Ele foi lá e resolveu no minuto. Primeiro pediu perdão de alguns vacilos, né? Porque era solteiro, né? Que era sem juízo. Falar para alguém do seu lado: você pode ter medo, mas o inferno também treme só de olhar para você.
porque sabe a quem você pertence, sabe a quem você serve, e sabe quem te guarda, e sabe quem te protege, e sabe exatamente até onde pode ir. Quem pode glorificar o nome dele? É de paz a tua vinda, em outras palavras, porque se não for, nós estamos lascados. Eles conheciam o homem que estava pisando ali, sabiam o potencial dele, sabia quem era ele. Samuel responde: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, consagrai-vos, consagrai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé, seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Agora olha aqui para mim. Deus disse que ele estava indo fazer o quê? Repete comigo: ungir o novo rei de Israel. Agora presta atenção num detalhe. Quero ser breve, só para a gente se aquecer. A Bíblia diz que Samuel entra, e ele vê um cara chamado Eliabe, verso 6. E ele pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele se empolga, porque vê um cara bonitão, vê um cara que aparentemente deve ter uma pinta de rei. Ele fala: esse é o cara. E antes que ele se empolgue, e antes que ele derrame azeite, e antes que ele tome uma atitude precipitada, vem a voz de Deus para corrigi-lo. E o que Deus fala para Samuel? O Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Samuel, o cara pode ser bonitão, o cara pode ser agradável, o cara pode ser alguém agradável aos teus olhos, mas não atente para a sua aparência. Em outras palavras, você vai ungir rei, mas quem escolhe rei sou eu. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Tem pessoas que Deus está examinando o coração, e Deus sabe do que eu estou falando. Deus está ordenando a bênção a teu respeito. Tem sido sincero, tem sido sincera com Deus. E deixa eu falar algo mais ainda: ninguém vai roubar o que Deus guardou para a tua vida. Ninguém vai tomar aquilo que Deus já determinou para você. Ninguém vai saquear as bênçãos que Deus guardou para você aqui. E olha o que estão tentando fazer. Tem gente que no emprego onde está, já era para estar numa outra fase, numa outra etapa, mas por causa de patrões injustos, coração de pedra, coração de ferro, tem servos de Deus aqui nesse lugar sendo roubado. Mas escuta o que eu estou falando pelo Espírito e não pela carne. Deus vai fazer justiça. Quem pode glorificar o nome dele? Quem pode glorificar o nome dele? Eu tenho uma palavra de Deus, porque Deus me incomoda. Toda injustiça que foi cometida contra a tua vida, que tem te deixado indignado esse meio tempo, será reparada em 1 minuto só. Quem pode glorificar o nome dele, gente? Quem pode exaltar o nome dele? Quem pode magnificar o nome dele? Olha para mim aqui. Eu imagino Samuel quando Deus disse: não atentes para a sua aparência, porque Deus não vê como vê o homem. Eu imagino Samuel deve ter gelado. Eita, meu Deus do céu. Então não é esse cara? Mas esse sujeito tem uma pinta para ser rei. Deixa eu te falar uma coisa: tem muita gente que parece e não é.
Tem outras pessoas que não parecem, mas é. De repente você está desacreditando no potencial de alguém que está aí do seu lado, porque você conhece a pessoa. Não desacredite, porque Deus pode virar a vida desse homem num minuto. Deus pode virar a vida dessa mulher num minuto. Não fique duvidando do potencial de ninguém. Você não sabe o que Deus está fazendo. Você não sabe como é que Deus está atuando. Vamos embora para a gente ganhar tempo. Então chamou Jessé Abinadab. Quem é Jessé? O dono da casa. E fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este escolheu o Senhor. Jessé vai lá e escolhe um outro filho dele, que ele aparentemente diz: não, mas se Deus tem um rei para ungir na minha casa, só pode ser então, se não é o primeiro, se não é Eliabe, deve ser Abinadab. O Senhor diz: não. Diga para alguém do teu lado: trapaceiem o quanto quiser. O que Deus guardou para você está guardado. Ninguém vai te roubar. Quem pode glorificar o nome de Deus? Quem pode exaltar o nome de Deus? Quem pode magnificar o nome de Deus? Olha para mim aqui. Samuel deve ter pensado: peraí, mas também não é esse, Senhor? Não. Imagina Samuel, a cara dele. Samuel, a essas alturas, devia estar. Meu Deus. E agora? Aí continua o desfile. Diz assim: assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a esses. Diga para alguém do teu lado: Satanás, quando quer roubar a bênção de alguém, ele é insistente. Ele é insistente. Fala assim: antes de Deus mandar buscar Davi, fala assim: houve um desfile, 7 passou antes dele. Fala assim: antes de Deus te exaltar, Satanás te faz passar muita raiva. Alguém aqui está entendendo o que Deus está falando ou não? Alguém aqui está entendendo o que Deus está falando ou não? Essa raiva que você está passando é sinal de que a bênção de Deus já está ordenada a teu respeito. A injustiça é marca de que Deus já preparou tua bênção. Tira a tristeza do coração. Esse momento difícil é uma marca de que Deus já deu ordem a teu respeito. Olha para mim aqui. 7 filhos passam. Nem um deles o Senhor aceitou. Diga para alguém do seu lado: o juiz do céu não é igual aos juízes da terra. Fala assim: os juízes da terra aceitam suborno. O do céu não tem suborno. Eu não sei porquê, mas eu sinto dizer para alguém: o que é teu está guardado e ninguém vai roubar. E olha que o inimigo vem tentando. Olha que o inimigo vem fazendo reunião. Olha que o inimigo vem fazendo de tudo. Não vai pôr, não. Melhor aquele outro, melhor aquele outro. Melhor aquele que Deus mandar colocar. Mas aquele ali conhece fulano. É amigo do doutor tal, amigo. Quando Deus dá ordem, você não tem que ser amigo de ninguém.
A coisa que eu mais ganhei na minha vida foi inimigos. E digo para você, posso garantir para você que Deus escolhe os menores para exaltar. Não é porque você não tem pedigree que a porta não vai se abrir para você. Não é porque você não conhece ninguém importante que Deus não vai te exaltar. Não é porque você não faz o que os outros fazem, o que as outras pessoas fazem para subir na empresa, que Deus vai te esquecer. Não é assim que funciona. Deus está mandando alguém aqui. Lembra das promessas que eu te fiz. Lembra das coisas que o Senhor já te falou. Vamos embora. Isso aqui é só uma introdução. Agora olha para mim aqui. Imagina Samuel. Espera aí, mas Deus não erra. Pelo que eu estou percebendo, não tem mais ninguém aqui. O que está errado? Diga para alguém do teu lado, tem momento que é melhor aguardar a direção de Deus. Você imagina um profeta do naipe de Samuel analisando, falando, mas espera aí, o que está errado aqui? E aí Samuel decide fazer uma pergunta. Acabaram-se os mancebos, mas não tem mais nenhum menino nessa casa. A Bíblia diz que Jessé responde, ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel, manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Eu vou profetizar, estou sentindo. Trapaceia quem quiser trapacear, mas tem anjos de Deus de pé. E eles não vão guardar a espada até que você chegue no lugar que Deus determinou para você. O pai dele não o apresenta, gente. Lê o texto que vocês vão ver. Samuel teve que perguntar. A mãe dele, ninguém apresenta ele. Ninguém apresenta. Dá a sensação de que o pai não gostava dele. Ei, deixa eu falar algo para alguém aqui. O fato do teu pai, da tua mãe não gostar de você, não quer dizer que Deus não gosta. O fato de ninguém acreditar em você não quer dizer que Deus não acredita. O fato de todo mundo torcer contra não quer dizer que Deus torce, gente. Ô glória! Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Quem pode glorificar o nome dEle? Bate no peito e diz, amigos, pai, mãe, irmãos, podem me desamparar. Fala assim, mas Deus não me desampara. Glorifica o nome dele aí, gente, em nome de Jesus. Exalta o nome dele aí, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia! Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está mandando dizer para alguém aqui, está havendo uma movimentação no mundo espiritual. Enquanto Deus não fizer justiça a teu respeito, os anjos não param de pelejar a teu favor. Tem anjos com espada desembainhada, de macumba, coisa feia. E eu devo dizer para alguém aqui, tem gente furiosa, mesmo sem você saber, porque Deus já deu um sinal que vai te exaltar. Tem pessoas com raiva de você, mesmo sem você não ter feito nada.
E aí você pergunta, mas o que eu fiz? Por que essa pessoa está com tanta raiva de mim? É coisa simples. Quando Deus vai exaltar, o diabo é o primeiro a enxergar isso. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Quem pode magnificar o nome do Senhor? Eu queria que vocês pensassem agora, como é que está a cara dos irmãos desse cara que foi mandado buscar? Eu imagino um cutucando o outro dizendo, você achou que era você, hein? E o outro dizendo, e você também, eu vi quando você desfilou, você estava todo arrogante, imponente, cara de rei. Eu imagino a discussão entre eles e o pai, aquietem. A Bíblia diz que mandam buscá-lo. E Samuel diz, manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Fala assim, quem tem unção de rei, para o trânsito quando passa. Olha para mim, todo mundo com a barriga roncando para comer, e Deus diz, vai passar fome até que o chefe chegue. A Bíblia diz então, mandou buscá-lo e o fez entrar. E diz a Bíblia que ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o. É este mesmo. Olha para mim aqui. O Pai não apresenta, sim ou não? Mas Deus não só apresenta, como o representa. Eu não sei por que Deus me incomoda dizer isso aqui hoje, gente. Tem trapaça acontecendo de várias maneiras em locais de trabalho aqui. Tem trapaças acontecendo de várias maneiras acerca de pessoas aqui. Mas o Senhor diz assim, tu serás honrado na frente dos teus inimigos.